Eu vou aproveitar que o Manuel dormiu rapidinho para falar com vocês sobre essa nova legislação, que é a Lei 15.392 de 2026, que trata da custódia compartilhada de animais de estimação. Muitas pessoas poderiam pensar de que essa legislação é uma legislação desimportante, porque ela não teria relevância jurídica para as suas vidas, porque elas ainda não constituíram relacionamentos conjugais, né, seja união estável ou casamento. Mas o fato é que nenhum de nós, né, a gente não tem condições de prever quando irá enlaçar um relacionamento conjugal, ou eventualmente se um namoro pode desembocar numa relação mais consolidada. E a gente tem o dever de se prevenir, pelo menos se precaver, de situações de imbróglios jurídicos futuros, no sentido de que, se eu tenho um animal, ou se eu vier a ter, a possuir, né, a comprar, a adquirir, a adotar, ou ganhar um animal, quais as repercussões jurídicas que aquilo pode ter na minha vida, quais as implicações que eu posso sofrer decorrente daquilo. Então, por isso é importante entender quais as estipulações legais essa legislação trouxe para as nossas vidas, principalmente aquelas pessoas que nutrem uma afetividade. Lógico, todas as pessoas deveriam amar os animais, mas existem aquelas que amam muito mais os animais. Então, se você é dessas pessoas, desse tipo de pessoa, eu acho que é super importante entender a legislação, e é isso que eu vou trazer um pouco para vocês. Essa legislação, ela estabelece a custódia compartilhada de animais de estimação. E por que a gente fala de custódia compartilhada, a gente não fala de guarda compartilhada? Porque a guarda compartilhada, ela decorre do poder familiar. E os animais não são tratados no nosso ordenamento jurídico como sujeito de direitos. Eles ainda são tratados como coisas. Mas essa legislação, ela consegue dar um upgrade ali de tratar, ainda que de forma tímida, os animais como seres dotados, embora como coisas, eles seriam seres sencientes, ou seja, tem um valor, né, sentimental. Eles são indivíduos que têm sentimentos, né, indivíduos entre aspas, mas eles gozam, né, de sentimentos, eles sentem, eles estabelecem vínculos afetivos. Então, por isso que essa legislação, ela é toda permeada pela teoria geral do afeto, né, o afeto ali com um postulado normativo aplicativo, no sentido de que toda e qualquer decisão, ela vai se nortear pelo afeto, pelo aquilo que as pessoas nutriram ou nutrem pelos animais. Então, essa legislação, ela estabelece que há uma presunção de que os animais que tenham ali bastante tempo com aquele casal, elas pertençam a ambos os sujeitos, tanto ao homem quanto à mulher, ou se for um casal homoafetivo, ao casal. Então, se eu compro um animal, mas aquele animal teve uma vida inteira durante o meu relacionamento conjugal, a presunção é de que esse animal, ele pertence aos dois. Então, por isso, a guarda compartilhada. Se não houver um acordo, é estabelecida ali a custódia compartilhada desse animal. Porque presume-se que o animal seja de ambos. E aí as despesas ordinárias daquele animal ficarão a cargo daquele com quem o animal estiver, mas as despesas extraordinárias, e aí eu uso essa nomenclatura, mas a legislação não fala bem isso, né, mas as despesas que com veterinário, enfim, aí serão pagas por ambos os indivíduos, né, o ex-casal, tanto pelo esposo como esposa, ou enfim, casal homoafetivo pelos dois. Vou dar uma pausa aqui porque a Nani acordou. Então, atendi ali a Emanuel, mas continuando sobre a custódia compartilhada de animais, o fato é que se eu compro um animal, mas esse animal convive com minha esposa durante muitos anos da vida, e é ela quem assume o papel de cuidado, né, de cuidadora primária em relação a esse animal, muito embora eu dê o suporte, não interessa, né, eu tenho a nota fiscal do cachorro, do gato, tem o papel de adoção da chipagem do animal, né, da microchipagem, eu tenho os atendimentos, tenho cartão de vacina em meu nome, mas os cuidados inerentes àquele animal foram efetivados por minha esposa, por minha companheira. Então é evidente que o juiz vai verificar isso no momento em que ele estabelecer com quem ficará o animal, né, as melhores condições ambientais para esse animal conviver, e até quem nutre ou sob a perspectiva de maior ou menor cuidado com aquele animal. É isso que ele vai verificar. Então, assim como ele avalia o prioritário absoluto e melhor interesse da criança, nesse caso específico, no momento de ele estabelecer a fixação do domicílio, né, do pet, ele vai verificar as melhores condições para que o pet siga a sua vida, né? É lógico que essa convivência, uma coisa é a custódia compartilhada, compartilhamento de decisões, de questões inerentes à vida daquele animal. Outra coisa é a questão da convivência com aquele animal. A convivência pode se dar de formas diferentes, né? O animal pode ficar um tempo na casa de um tempo na casa do outro, ou pode ficar permanentemente na casa de um e receber visitas do outro. Cada caso é um caso. O juiz, ele de pronto afastará a custódia compartilhada em situações em que haja histórico ou risco de violência doméstica ou familiar. E é lógico que a gente vive num país preponderantemente
de violência doméstica familiar praticada em favor de mulheres, mas a legislação ela não discrimina a espécie de violência que vai ser, né? Se vai ser uma violência sobre a perspectiva de gênero ou não. No caso de violência doméstica familiar, aquele que praticar a violência, ele não poderá gozar da custódia compartilhada. E também, no caso de maus tratos ao animal, né, quando ficar comprovado ali no processo que haja maus tratos, risco ou histórico de violência doméstica familiar, ele afastará a custódia compartilhada e também retirará a posse e propriedade daquele indivíduo agressor, né, seja o histórico, risco de violência doméstica familiar ou de maus tratos. Então essa pessoa ela vai perder a posse. Ela vai ficar vinculada ao pagamento das despesas até o momento em que ela é destituída a posse ou a propriedade. As despesas futuras com o animal, essa pessoa simplesmente estará desobrigada. Eu acho que é uma questão que a legislação foi injusta, terminou por ser injusta em algumas situações, porque a vítima da agressão, muitas vezes ela será sobrecarregada patrimonialmente com as despesas futuras do animal. Mas foi assim que a legislação estabeleceu. O agressor ele perde a pós-propriedade do animal, mas ele também se desvincula das despesas futuras, muito embora seja injusto, né, essa situação em específico. As despesas ordinárias, eu já falei, que são correspondentes à alimentação e higienização, ficarão a cargo da pessoa com quem o animal esteja convivendo naquele período. As despesas com manutenção, que a legislação fala assim, demais despesas com manutenção. Essas despesas com manutenção são as realizadas em veterinário, com internações, com medicamentos. Essas despesas com internações, medicamentos, veterinários, vacinação, enfim, elas serão divididas, rateadas entre as partes, inclusive aquela com quem o animal não esteja naquele momento. Do que renuncia ao direito. Eu renunciei ao direito de compartilhar a custódia desse animal. Eu não posso mais voltar atrás e falar assim, não, agora, a partir de agora eu quero. Se você abriu a mão, você automaticamente perderá a posse e propriedade do animal. Ou você compartilha a custódia, ou você perde totalmente a posse e a propriedade do animal de estimação em favor da outra parte. Você também não tem direito nenhum de indenização. Ah, não, eu comprei esse animal, tudo bem, eu abro mão da custódia compartilhada, mas eu quero que você me pague o valor que eu paguei pelo cachorrinho. Nesse caso não pode, tá? Se eu abro mão da custódia compartilhada, eu perco a posse e propriedade, não tenho direito nenhum à indenização. E eu ainda vou responder pelos débitos que forem relacionados ao animal até a data em que eu renunciei à custódia compartilhada. Se eu descumpro as determinações de convivência com aquele animal relacionadas à custódia compartilhada, ao rateio de despesas, enfim, eu vou terminar perdendo definitivamente o direito a esse animal, posse e propriedade, também vou perder o direito à indenização em favor da parte contrária. A legislação, ela anda ali em harmonia, né, com a legislação que trouxe o vicaricídio para dentro do nosso ordenamento jurídico. O vicaricídio vem do latim vicarus, que significa substituto. É quando a Sônia Vaccaro, é um psicólogo que ela traz essa nomenclatura de violência vicária. Ela divulga, né, essa expressão para o mundo inteiro. E ela diz assim, a violência vicária é quando o agressor se utiliza de terceiro para atingir a vítima. E esse terceiro, na nossa legislação, pode ser alguém, um sujeito de direitos. Mas a gente pode estender esse entendimento, quem sabe a legislação pode até mudar para abranger, os animais. Os animais, eles são coisas que podem ser utilizadas pelo agressor para o atingimento da vítima. Então eu entendo que seja a possibilidade de ampliar esse entendimento para agregar os animais na violência vicária. Porque acontece muito, seja para a realização de violência psicológica, ameaça, os animais são muito utilizados, inclusive mortes de animais causadas por agressores, para amedrontar as vítimas. O agressor ele não pode mais se utilizar disso, porque uma vez que seja aventada ali a possibilidade de histórico ou de risco de violência doméstica, ele automaticamente não vai poder gozar da custódia compartilhada e assim atingir a outra pessoa. É lógico que o juiz não vai considerar mera medida protetiva para retirar a propriedade e a posse de animais, né, uma medida gravosa que requer mais provas, mas a medida protetiva também será considerada, então será a medida protetiva considerada, além de outras provas. Uma coisa interessantíssima é em situações de namoro. O contrato de namoro, ele pode prever situações como essa, com quem ficará o animal ao término do namoro, né, porque não há uma relação consolidada ali, mas há uma relação com os animais, né, de estimação. E aí o contrato de namoro ele pode prever situações como essa, assim como o pacto antinupcial. Também pode prever e o contrato de união estável. Então, é muito interessante que nós possamos prever situações como essas nos contratos também, nos pactos que nós fizermos.